Oi pessoal, aqui Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas em mais uma aula sobre as grandes navegações. Na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre as rotas marítimas que foram desenvolvidas por Portugal ao longo do século XV, explorando o litoral africano, fazendo com que ao final deste século, o século XV, eles tivessem uma grande conquista, que foi a descoberta de uma nova rota marítima para as Índias. Vem com a gente! Antes de qualquer coisa, a gente precisa ter em mente que Portugal foi o primeiro Estado nacional a se formar na Europa de forma precoce, ainda no ano de 1385, ao final da Revolução de Avis, em que Dom João I se torna o novo rei de Portugal, dá início à dinastia de Avis, e aí Portugal vai ter a união do rei, da nobreza e dos comerciantes, para que eles pudessem juntar os seus recursos e dar início às grandes viagens marítimas. O fato de Portugal ter se centralizado, ter se formado como um Estado nacional de forma precoce, fez com que Portugal se livrasse de um grande problema: guerras. A Espanha ainda teria que enfrentar as guerras de reconquista e isso só iria terminar lá no ano de 1492. França e Inglaterra estavam envolvidas na Guerra dos 100 Anos, guerra que durou muito mais do que isso. E a Inglaterra ainda teve que enfrentar a Guerra das Duas Rosas, ou seja, era a guerra para tudo que é lado e Portugal estava livre, completamente livre desses problemas. Então, volto a repetir, o fato de Portugal ter se centralizado, ter se formado como um Estado nacional de forma precoce e ter se livrado de guerras, criou um ambiente adequado para que ele desse início às grandes viagens marítimas, à expansão marítima e comercial portuguesa. Assim que nós tivemos a formação do Estado Nacional Português, os portugueses enfrentaram um grande problema, que era esse aqui, ó. O comércio de especiarias era completamente monopolizado, dominado por comerciantes árabes e italianos, porque a única rota marítima que eles conheciam naquele momento para se chegar ao Oriente e buscar as especiarias era pelo Mar Mediterrâneo. Então, Portugal deu início a um processo longo, um processo cuidadoso, perigoso e que carecia de grandes investimentos para conquistar, para encontrar, para descobrir uma nova rota marítima para as Índias. Neste processo da busca de um novo caminho, de uma nova rota marítima para as Índias, a grande conquista portuguesa foi no ano de 1415, com a conquista da cidade de Ceuta que ficava no norte da África, região que ainda era dominada pelos mouros, pelos muçulmanos. Então, o primeiro grande passo de Portugal nesse processo de expansão marítima foi a tomada da ilha de Ceuta. Anota, Ceuta fica no norte da África e, repetindo, essa região, o norte da África, ainda era dominada pelos mouros, pelos muçulmanos, e Portugal vai tomar essa cidade. E isso vai trazer uma série de benefícios para Portugal. Em primeiro lugar, Ceuta era um importante centro de comércio no norte da África, que deu acesso aos portugueses a produtos de luxo que eram comercializados no norte da África e, principalmente, os portugueses tiveram acesso ao ouro e ao marfim. Marfim é aquele dente que é extraído dos elefantes e já nessa época o povo já matava bastante elefante, porque o marfim era um instrumento de ornamentação, era considerado um objeto mágico ligado à sexualidade, à riqueza e uma série de outras crenças que eles tinham naquela época. Por isso, o marfim tinha um valor comercial tão alto. Então, os portugueses tiveram acesso a ouro, marfim e objetos de luxo que eram comercializados ali no norte da África. Tudo isso foi possível com a tomada da ilha de Ceuta no ano de 1415. A tomada da cidade de Ceuta foi um grande feito para os portugueses e trouxe ganhos imediatos para o rei, uma vez que o rei conquistou novos territórios.
Além disso, a nobreza, além de ter acesso a terras, a nobreza ainda conquistou novos títulos, títulos de nobreza, e os comerciantes também foram intensamente beneficiados porque eles lucraram intensamente com o comércio desses novos produtos, do ouro, do marfim e dos objetos de luxo que eram comercializados ali no norte da África. Então, todo mundo saiu satisfeito porque a tomada da cidade de Ceuta trouxe glória, trouxe riqueza, trouxe novos territórios para o recém-formado Estado Nacional de Portugal. Nós não podemos deixar de falar dos ganhos da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, a tomada da cidade de Ceuta também foi uma grande conquista, uma vez que foi uma vitória da Igreja Católica, dos cristãos, sobre os muçulmanos. Então, a tomada da cidade de Ceuta no ano de 1415, marco inicial das grandes viagens marítimas portuguesas, também teve uma conotação religiosa, uma conquista religiosa. Foi uma vitória dos cristãos, mais uma vitória dos cristãos sobre os muçulmanos, os infiéis, os mouros que estavam no norte da África. Também é extremamente importante destacar que a conquista de Ceuta trouxe aos portugueses o acesso a rotas de comércio internas, rotas terrestres no interior do norte da África. E assim os portugueses tiveram acesso a muitos produtos. Rotas de comércio internas completamente desconhecidas dos europeus e que foi mais um grande lucro, uma grande conquista para os portugueses, porque além da conquista marítima, nós tivemos ainda a conquista de rotas internas de comércio extremamente lucrativas para o rei, para a nobreza, para os comerciantes e, como eu já acabei de falar, também para a Igreja Católica, pois se tratava também de uma conquista dos cristãos, uma vitória dos cristãos sobre os muçulmanos, os mouros, os infiéis. Então, não se esqueça, a primeira grande conquista portuguesa nas suas grandes viagens marítimas foi a tomada de Ceuta em 1415. Posteriormente, nós tivemos a conquista das Ilhas Atlânticas, nós tivemos em 1419 a conquista da Ilha da Madeira e em 1427 a conquista do arquipélago de Açores. Segundo grande passo dessa grande jornada marítima em que os portugueses se lançaram no século XV. Presta atenção porque essa informação é muito importante. O processo de conquista das Ilhas Atlânticas de Madeira e do arquipélago de Açores vai fazer com que os portugueses tenham que desenvolver algumas atividades para explorar as potencialidades dessas ilhas. E o que eles vão utilizar é o seguinte: mão de obra escrava, já se trata de mão de obra escrava africana, escravos africanos que vão ser obtidos a partir de trocas comerciais com chefes africanos da região. Nós teremos o cultivo de um produto muito importante que é o açúcar. O açúcar é uma dessas especiarias extremamente valiosas na Europa e, obviamente, a produção desse açúcar com mão de obra africana vai ser voltado para o atendimento do mercado europeu. Ou seja, nós temos aqui algo que é conhecido para a América Portuguesa. Trata-se de um sistema de plantation, monocultura, utilização de mão de obra escrava voltada para a exportação, especificamente para o atendimento do mercado europeu. Ou seja, os portugueses vão desenvolver experiências com a produção de açúcar e com o trabalho escravo nas ilhas africanas e, posteriormente, essa experiência vai ser reproduzida no processo de colonização da América Portuguesa, quando o processo colonizador português vai começar de forma efetiva. Ou seja, a utilização de mão de obra escrava, a produção de açúcar, não foi algo inédito aqui no Brasil. Muito antes, pelo contrário, os portugueses já haviam testado, desenvolvido, refinado essa técnica de produção de açúcar nas Ilhas Atlânticas de Madeira e de Açores. Então, o que vai acontecer aqui no Brasil é uma prática econômica, uma prática administrativa, uma prática comercial que já havia sido desenvolvido nas Ilhas Atlânticas, Madeira e Açores. Esse foi o segundo passo nessa grande conquista marítima de Portugal ao longo do século XV.
A próxima conquista de Portugal na busca dessa nova rota marítima para as Índias foi a ultrapassagem do Cabo Bojador no ano de 1434 e a chegada à Baía de Arguim no ano de 1443. Bom, com essas novas conquistas marítimas, os portugueses desenvolveram as seguintes ações. Em primeiro lugar, eles saíram construindo feitorias no litoral africano. O que eram as feitorias? Eram fortalezas com o objetivo de praticar o comércio. As mercadorias que eram trazidas internamente das rotas terrestres africanas eram levadas para as feitorias e armazenadas. Ali nas feitorias, esses produtos aguardavam a chegada dos navios portugueses. Esses produtos, essas mercadorias eram embarcadas nos navios e levados para a Europa, trazendo assim uma grande lucratividade, uma grande riqueza para a coroa portuguesa. Outra coisa importante, não havia por parte de Portugal a intenção de ocupar a África neste momento. Este não era definitivamente o objetivo. Os objetivos eram esses aqui. Em primeiro lugar, estabelecer alianças políticas com os chefes tribais africanos. Porque a partir dessa aliança, dessa amizade, dessas relações políticas com os chefes africanos, os portugueses poderiam ter acesso aos produtos que eles tantos desejavam, que era ouro, marfim e os escravos. E esse foi um ponto importantíssimo nessa construção dessa nova rota marítima para se chegar às Índias. Presta atenção, a gente tem mais uma data muito importante aqui nesse momento. No ano de 1453, nós temos a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos. Nós já vimos em nossa primeira aula sobre as grandes navegações que essa data, 1453, estabelece, do ponto de vista cronológico, porque as coisas não são assim tão exatas, do ponto de vista cronológico, é o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Por que esse marco histórico foi escolhido? Bom, porque a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos trouxe muitas dificuldades para os europeus. Porque a cidade de Constantinopla, ela fica ali na beira do mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo era a principal rota marítima para se chegar às Índias, trazer as especiarias e comercializar na Europa. Não significa que os turcos otomanos fecharam, proibiram o acesso dos europeus. Não é bem isso. Eles passaram a cobrar altas taxas de passagem, passaram a cobrar altas taxas de pedágio, e aí ficou praticamente impossível a passagem dos europeus por ali, porque se eles se submetessem ao pagamento desses pesados impostos, dessas pesadas taxas de pedágio, ficaria praticamente impossível vender os produtos, ou seja, vender as especiarias ficou praticamente impossível. Por isso, essa dificuldade criada pela tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos trouxe um incentivo a mais para que os europeus buscassem uma nova rota marítima para se chegar às Índias. Passar pelo mar Mediterrâneo não era mais possível, era muito caro. Era necessário fugir desses intermediários, fugir dessas taxas de passagem, desses pedágios e buscar um novo caminho marítimo para as Índias. E é isso que os portugueses estão fazendo ao percorrer o litoral africano. Bom, no ano de 1456, nós temos mais uma importante conquista marítima portuguesa. Eles vão chegar às Ilhas de Cabo Verde. A imagem, a captura de tela vai aparecer para você aí na tela, porque é fundamental estudar o mapa, ver essas rotas marítimas pelo mapa, vai aparecer tudo aí para você na tela enquanto eu estou falando aqui. Bom, a chegada às Ilhas de Cabo Verde vai deixar bem claro, vai deixar bem caracterizado qual era a estratégia de Portugal. A estratégia de Portugal era, em primeiro lugar, percorrer o litoral africano, estabelecer uma base de conhecimento a partir do litoral africano. E o objetivo, como nós vimos também, era estabelecer contatos comerciais, relações políticas, relações de amizade com as populações locais.
porque ao estabelecer essas relações políticas, essas relações de aliança, essas relações de amizade, os portugueses tiveram acesso a rotas terrestres que eram completamente desconhecidas dos europeus. E a partir dessas rotas internas terrestres de comércio, eles tiveram acesso a muitos produtos. Então, essa estratégia portuguesa, ela está muito bem caracterizada. Além disso, você tem que pensar o seguinte, a gente está falando aqui das principais conquistas dos portugueses na busca por esse novo caminho marítimo para as Índias, mas ocorreram muitos fracassos, ocorreram muitos naufrágios, muitas pessoas morreram. E o que os portugueses estão fazendo aqui é o seguinte, eles estão criando uma base de conhecimento para que eles possam navegar em condições de maior segurança. Então eles estão desenvolvendo uma base de conhecimento para conhecer melhor a geografia da região. Essa base de conhecimento também consiste em ter um melhor conhecimento das correntes marítimas, porque ao conhecer melhor as correntes marítimas, eles podem evitar os naufrágios, evitar os perigos, ir e voltar em condições previsíveis, porque, como eu estou falando, é uma base de conhecimento que está sendo criada pelos portugueses enquanto eles percorrem o litoral africano. Vai acontecer também, na construção dessa nova base de conhecimento, a construção de mapas. E esses mapas vão ganhando uma precisão cada vez maior. E quanto maior fosse a previsão, melhor dizendo, a exatidão desses mapas, mais tranquilo, mais previsível era a possibilidade de ir e voltar em condições de segurança. Eu coloquei aqui, entre aspas, pavimentação de uma nova rota marítima para explorar o Atlântico. Essa pavimentação é a criação de uma estrada marítima. É uma base de conhecimento que está sendo constantemente abastecida por cada uma dessas viagens, por cada uma dessas conquistas. E vai ser assim que os portugueses poderão navegar pelo Atlântico com cada vez mais segurança, porque a base de conhecimento está sendo construída aos poucos. São pequenas conquistas, são pequenas vitórias. E as grandes viagens marítimas eram um empreendimento dificílimo, que só era possível através da aliança do rei, da burguesia, da nobreza e da igreja. É uma grande empreitada, é uma grande conquista. E eles não fizeram isso de uma vez. Como eu falei, é uma base de conhecimento que está sendo construída aos poucos. Enfim, são pequenas vitórias e a partir de cada pequena vitória eles se aproximam do objetivo maior. Qual é o objetivo maior? Encontrar uma nova rota marítima para se chegar às Índias, para fugir do mar Mediterrâneo que está dominado pelos turcos otomanos e ali as taxas são muito altas, são proibitivas. E assim os portugueses vão se aproximando cada vez mais do seu objetivo. Como eu falei, encontrar, descobrir uma nova rota marítima para se chegar às Índias. Nós temos aqui mais uma pequena vitória portuguesa. Em 1482, os portugueses vão chegar à foz do rio Congo, ou seja, eles estão cada vez mais descendo o litoral da África, se aproximando do extremo sul do litoral africano. Como eu falei, são pequenas conquistas acumuladas ao longo do tempo. Uma importante conquista aqui, no ano de 1488, nós temos a ultrapassagem do Cabo das Tormentas. Por que o Cabo das Tormentas tinha esse nome? Porque os navegantes ficavam perdidos, eles naufragavam, as embarcações iam e nunca mais voltavam. Por isso esse nome, era uma tormenta, era uma grande dificuldade para os navegantes. E a partir do momento que Bartolomeu Dias conseguiu ultrapassar, contornar e voltar ao Cabo das Tormentas, um dos reis de Portugal vai rebatizar o local e vai dizer, olha, não é mais Cabo das Tormentas, é Cabo da Boa Esperança. Essa mudança no nome ela é muito simbólica, porque a tormenta traz a dificuldade, traz a ideia do caos. A partir do momento em que eles conseguem chegar ao extremo sul da África,
contornar e voltar para casa, já existe uma base de previsibilidade, ou seja, a base de conhecimento foi construída e não se trata mais de uma tormenta, Cabo das Tormentas. E o local é rebatizado para Cabo da Boa Esperança, mostrando aqui que os portugueses estão cada vez mais aperfeiçoados nessa base de conhecimento para navegar pelo Oceano Atlântico, para navegar pelo litoral da África e chegar e se aproximar do seu principal objetivo, que é a chegada às Índias por uma via marítima. 10 anos depois de contornar o Cabo das Tormentas, que foi rebatizado para Cabo da Boa Esperança, os portugueses vão atingir o seu grande objetivo. No ano de 1498, uma esquadra de navios que foi comandada por Vasco da Gama vai contornar o extremo sul do litoral africano e vão chegar até as Índias, vão chegar até a cidade de Calicut, na Índia, cidade que também era dominada pelos muçulmanos. Os portugueses vão abastecer, vão abarrotar os navios de especiarias, vão voltar para a Europa, vão trazer uma grande glória, uma grande conquista para o rei de Portugal, para a Igreja Católica, para os comerciantes e, enfim, uma nova rota de comércio havia sido descoberta, na verdade, desenvolvida pelos portugueses. E a partir desse momento, nós temos uma importante consequência. O comércio pelo mar Mediterrâneo, que até então era dominado por árabes e italianos, essa rota de comércio de especiarias passa a ser dominada a partir desse momento pelos portugueses, pois eles atingiram o seu grande objetivo. Eles passaram praticamente durante todo o século XV, a começar pelo ano de 1415, com a tomada da cidade de Ceuta, chegando até 1498, com a chegada até Calicut, eles construíram essa base de conhecimento para se chegar às Índias e, a partir desse momento, eles passaram a monopolizar o comércio de especiarias na Europa, o que trouxe para Portugal, sem sombra de dúvidas, glória, riqueza e poder. Portugal tinha a hegemonia, o monopólio do comércio de especiarias a partir desse momento. Bom, a gente encerra essa aula por aqui. Em nosso próximo vídeo, a gente vai analisar as conquistas marítimas da Espanha, a formação do Estado Nacional Europeu e como foram as grandes viagens marítimas, como foi essa aventura das grandes navegações por parte da Espanha. Se você gostou desse vídeo, então deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se no nosso canal e compartilhe a base de conhecimento de historiação humanas nas redes sociais, porque isso ajuda a gente demais da conta. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.